Boa noite! Estamos iniciando mais um Vidas que Edificam, encerrando o mês de março, o mês das mulheres, cheio da graça do Senhor, da manifestação dele sobre este lugar, com o coração muito grato por cada testemunho que nós ouvimos neste lugar, por cada mulher que passou pela mesa para edificar as nossas vidas, a vida de cada um de vocês que tem nos assistido, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas neste lugar hoje também, porque o melhor dele sempre estar por vir. Caio, expectativas altas para o testemunho de hoje? Com certeza. Hoje a nossa mesa está recebendo uma pessoa muito especial, né? A Natasha falou muito bem dessa pessoa que está aqui, que vai ser apresentada agora. É a esposa do pastor Nick, mãe de 3 princesas. Tamis, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Te desejo que o seu testemunho alcance muitas pessoas e que seja uma mesa abençoada para a honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vinda. Amém, gente. Muito obrigada, viu? Um privilégio para mim estar aqui. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Deus abençoe, né? Amém. Esse episódio. Pra Seja gente é uma bênção honra. edificante. Eu também estou muito feliz de ter você na mesa, porque quando eu te conheci, eu nunca imaginei que um dia nós sentaríamos numa mesa para falar de Jesus. Pois é. Mas o Senhor tem tempo para todas as coisas, né? Na época você já era convertida, você já carregava a luz de Cristo, o sorriso dele por onde você passava, a força do Senhor já transparecia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas filhas, né? Sobre o seu casamento. E hoje eu tenho o privilégio de reconhecer isso, que na época eu não entendia, né? Então, ter você aqui na mesa hoje é muito especial, porque eu tenho certeza que essa conexão não foi à toa, que o Senhor nos permitiu viver lá atrás também não era por um acaso, porque nada que vem dele é por acaso. É verdade. E eu tenho certeza que ele vai se revelar nessa mesa hoje através do seu testemunho, Ai, justificando a sua presença aqui, porque você é uma convidada dele e não nossa. muito obrigada. Então, eu tô muito, muito, muito feliz e eu tenho que começar te perguntando de onde o Senhor te tirou, né? Uau! Porque Simples como assim. era a sua vida antes de Jesus? Certo, vamos lá. Já comecei emocionada, eu falei pra você. Eu me converti, conheci a Jesus com 18 anos de idade. Então, até os 18, eu vivi uma vida completamente imersa, né? No vale da escuridão. Gosto muito daquele versículo que fala que ele tirou a gente do vale das trevas e levou a gente pro vale da luz. Então, foi literalmente isso. Eu nasci numa família que não era cristã, né? Meus pais tinham aversão à igreja. Eram todos do candomblé. E eu cresci nesse meio. Fui ensinada muito sobre religião, porque era uma família ativa nessa religião. Então, eu sabia todas as rezas, sabia todos os santos, enfim. Tinha uma caminhada meio que planejada já nessa área. E cresci assim, né? Nessa estrutura familiar. Ai, não sei de onde eu começo. Cresci nessa estrutura familiar. Eu fui uma adolescente tanto quanto rebelde, tanto quanto intensa desde o início. E eu creio que na mesma intensidade que eu vivi a rebeldia, Deus me levou a viver esse amor com ele, sabe? Então a minha história com Jesus é muito intensa também. A gente vai perceber nesse episódio. Às vezes parece até estranho quando eu falo, mas é porque foi tão intenso nas trevas, que a mesma intensidade, porque isso é tão bom, que na mesma intensidade que eu vivi ali as trevas, ele me colocou pra viver na luz. Então eu fui uma adolescente um pouco rebelde, e com 15 anos, eu conheci o meu marido. Antes de conhecer o meu marido, né? Hoje meu marido, antes de eu conhecer o meu marido, era aquela história de adolescente rebelde que a gente escuta por aí. Envolvido em droga, envolvido em sexualidade, envolvido em pornografia, envolvido em masturbação, querendo preencher o vazio que tinha dentro de mim, achando que eu era capaz de mudar o mundo, querendo colocar toda a revolta que eu tinha pra fora e tudo mais. E com 15 anos, comecei a namorar o Nick, né? Hoje meu marido. Aos 16 eu saí de casa. Saí em rebeldia também. Quando você fala de rebeldia e revolta, esse sentimento era provocado por alguma coisa? Por várias coisas, né? No início, eu me culpava muito, sabe? Achava que era coisas relacionadas a um coração mau, um coração podre. Nós sabemos, né? Nosso coração é peludo, como eu falo para as minhas filhas. Mas não é fácil a vida de uma adolescente sem Cristo, sabe? Não é fácil. Já não é muito fácil a vida de um adolescente, né? Eles têm umas crises que às vezes a gente diminui, mas é muito sério pra eles. E sem Cristo, então, principalmente. Tivemos o privilégio de cuidar 8 anos de adolescentes. A gente pegou um carinho especial por essa idade. E, enfim, minha família era muito desestruturada. Os meus pais, por não conhecerem Jesus, davam o que podiam.
E a gente sabe que sem Cristo não tem vida, né? Então eles não entregavam vida. Eles entregavam discórdia, entregavam briga, entregavam o melhor deles. Mas o melhor deles, quando não tem Cristo, não é o suficiente. E aos 11 anos de idade, eles se separaram. Quando eles se separaram, passou no meu coração uma necessidade de proteção. Porque eles se separaram e meu pai mudou de cidade. Ele ficou distante da gente, né, a princípio. E eu entendo a história deles, não culpo eles por isso, entendo as dificuldades que eles viveram. E é engraçado, né, porque às vezes quando a gente é adolescente, a gente cria essa revolta com os pais, e aí quando a gente chega na vida adulta e se vê em situações semelhantes, a gente fala, uau, como os meus pais foram fortes, ainda não tendo Cristo, como eles foram resilientes. Então eu entendo o distanciamento deles, mas na época me gerou uma sensação de, opa, estou desprotegida. E minha mãe, ela é uma mulher que ela foi muito forte, ainda é. Uma mulher muito forte. E ela sempre colocou pra gente, né? Eu tenho a minha irmã, que é 4 anos mais nova que eu tenho 29 anos, minha irmã 4 anos antes, e um irmão que é especial, que tem 15. Então ela sempre colocou pra mim e pra minha irmã que nós tínhamos que ser fortes. Que a gente não tinha que depender de homem nenhum, que a gente não tinha que depender de nada, que a gente tinha que conquistar pela força do nosso braço. Se tivesse que estufar o peito e arrancar as coisas no peito, a gente tinha que fazer isso. Tínhamos que ser capaz disso. Então eu tentei essa... Ai, fugiu a palavra a cabeça? Não é resiliência, tentei essa... Ai, me ajuda. Você começou a buscar com essa intensidade, tipo, ser autossuficiente pra... Isso, essa independência. Essa independência, Isso, tá. busquei essa independência muito nova. Então, eu tinha muita força de vontade, muita energia, mas pouca maturidade. O que é natural de um adolescente. Sim. Então, com 11 anos, eles se separaram, e aí eu comecei uma revoltinha ali. Como eu era um pouco precoce, e eu tinha ali tias, amigas que eram mais velhas na minha convivência, que incitavam isso, ajudavam isso, eu comecei a me envolver com sexualidade muito cedo, com bebida muito cedo. Então, com 12 anos, eu já saía à noite, já ia pra balada, com 13 também. E a minha mãe confiava muito em mim, então ela não se importava muito. Até então, ela não era como é hoje, né? Ah, meu Deus, tá sequestrando, tão matando, roubando. Então, pra ela tava tudo bem, eu tava com as amigas que ela confiava, tava tudo bem. E aí, comecei a me envolver muito cedo com tudo isso. E já imersa... Assim que meus pais se separaram, eu mergulhei de cabeça no candomblé, de cabeça. Por quê? Toda a ressignificação que eu queria, toda a proteção que eu queria, a religião me oferecia. Pulei de cabeça. Até que com 14 anos eu me apaixonei por um cara muito mais velho que eu. E, enfim, né, aquela paixão platônica, meu Deus, ele é minha vida e tal. Por quê? Porque eu via nele, hoje eu entendo, né? Eu via nele o que eu queria ter visto no meu pai. E eu falei, não, porque é ele. Resumindo, fui pra uma festa com esse cara, e eu acordei nua, sem saber o que aconteceu, sem saber, sabia, né, deduziu o que aconteceu, e daquele dia em diante, a revolta que tava no meu coração cresceu ainda mais. Fui pra casa correndo, brava, injuriada da vida, e eu coloquei uma coisa na minha cabeça, homem nenhum presta, ninguém presta, todo mundo é mal, meu pai é mal, abandonou minha mãe é mal, só briga comigo, meu avô é mal, todo mundo é mal, e esse cara também é mal, então ninguém presta. Tinha um pouquinho de razão, né? Se a gente não tem Cristo, a gente não presta mesmo. Mas, enfim, criei essa revolta no meu coração. E eu falei, quer saber? Não vou mais me negar nada. Se eu quiser transar, eu vou transar. Se eu quiser beber, eu vou beber. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. E pronto, porque eu não tenho mais compromisso com ninguém. E foi assim, dos 14 até os quase 15 anos. Meu marido me conheceu, o pessoal me chamava de maloqueirinha. Eu era meio sem filtro nesse sentido. Enfim... E aí, quando eu tava com quase 16 anos, quase 16 anos. Quando eu tava com quase 16 anos, conheci o Nick. E o Nick era bênção? Não! O Nick também tava no candomblé, usuário de droga, traficante, vida louca. Eu brinco, tenho um evento que eu dou meu testemunho e eu falo isso pras mães, que a minha vida conjugal, abrindo um parênteses aqui da minha história só pra essa mensagem, a minha vida conjugal, a minha vida com o Nick é uma exceção. É graça de Deus. Porque tudo tava encaminhando pra uma gravidez na adolescência, de um cara nóia, zoado na vida, e eu ali com criança embaixo do braço, sozinha, tendo que depender da minha mãe pra criar. E, infelizmente, muitas vezes é essa cena que a gente vê. Se não fosse a graça do Senhor na nossa vida, com certeza esse seria o nosso desfecho, tanto na minha vida quanto na dele. E aí, com 15 anos, comecei a namorar com ele, e de novo, todo aquele preenchimento que eu queria de paternidade, de proteção, eu vi nele. E graças a Deus eu tive. Eu vi nele. E
numa briga ali, a minha mãe tava já em outros relacionamentos, né? Numa das brigas dela, hoje eu entendo um pouco, mas ela vivendo ali uma situação de violência doméstica, de abuso mesmo psicológico, eu me meti e numa discussão com ela, eu falei, olha, mãe, ou eu ou ele aqui dentro. E ela falou, não, você não tem que se meter na minha vida, então você sai. Eu falei, então tá bom, então eu vou sair. Por que eu falo em rebeldia? Porque eu só tinha 15 para 16 anos, né? Apesar de ser uma postura que muitas vezes as pessoas falam, nossa, que corajosa. Não é uma postura que uma filha deve ter, porque eu virei as costas pra ela, eu abandonei ela numa situação de violência. E a palavra diz que nós precisamos honrar pai e mãe. Exatamente. Né? Mas enfim, e aí eu liguei pro Nick e falei, olha, minha mãe me expulsou de casa, e aí, o que a gente faz? E ele falou, não, tô indo te buscar. E meu sogro foi me buscar e tal, e começamos a morar junto. Eu com 16, nessa época eu já tinha 16. Com 16 anos. Então eu comecei a minha vida conjugal no final do ensino médio. O que foi muito bom, porque preveniu eu de cometer muitos erros que talvez hoje não teriam volta, né? Sim. Mas enfim, éramos muito imaturos. E aí, nessa vida conjugal, eu comecei a ver dentro do meu lar, né, dentro do meu relacionamento, aquilo que eu tava vendo dentro do relacionamento dos meus pais. Desrespeito, gritaria, palavrão, ofensa, estávamos caminhando para caminhos opostos. Não estávamos caminhando junto, construindo junto. Até porque, de novo, um adolescente, um jovenzinho, sem Cristo, sem referência de casamento, sem referência de nada. O que espera de um casamento desse, né? Mas enfim, isso com 16 anos. Estávamos lá, no candomblé, na macumba e vida que segue. Quando eu conheci o meu marido, eu era do candomblé e ele tava dando um passo a mais, ele tava entrando na magia negra. Então eu tava começando a conhecer o universo da magia negra, do satanismo mesmo. Lá a gente chamava de demônio mesmo, eles se denominavam desse jeito e tudo mais. E aí ele chamou a gente e falou, olha, o lugar de vocês não é aqui, o lugar de vocês é onde o homem usa o livro preto embaixo do braço. A gente saiu de lá rindo. Tipo assim, como assim o cara tá mandando a gente pra igreja? Ele tá maluco? Tava fingindo que tava incorporado, não tava incorporado nada, saímos falando isso. Vamos mudar de centro, porque o problema é o centro. Fomos em outro centro. Em outro centro, escutamos a mesma coisa. Aí a gente botou a culpa no centro de novo. Não, isso aí é fingimento, é falcatrua. Vamos ir numa coisa mais light. Vamos ir no Mesa Branca, que é mais de boa. E no Mesa Branca a gente ouviu a mesma coisa. E aí o Nick falou, olha, Thames, eu não quero mais saber. Além de ouvir a mesma coisa, ele ainda escutou a mais. Ele falou assim, olha, e se vocês continuarem nisso, o tempo na terra de vocês vai ser curto. E logo depois, meu marido sofreu 2 acidentes, né? Uma pneumonia química, num trabalho que a gente era bartender, cuspia fogo e tudo mais, ele, né? E aí, numa das apresentações, ele escorregou, engoliu aquele líquido. Na época, a gente tava fazendo com querosene. Ele engoliu aquilo e teve uma pneumonia química, zoou toda a garganta, né? E logo depois, ele teve um acidente de moto. Nesse acidente de moto foi o impacto da graça com ele. Ali ele reconheceu que ele estava errado, que ele estava fazendo tudo errado, que ele queria mudar a vida dele. Aí ele chegou em casa e falou assim, Thames, ó, não quero mais saber de macumba em casa, não quero mais saber de nada, nem de religião. Você... não, tô falando errado. A pneumonia química, ele falou que não queria mais saber de religião. E no acidente de moto, ele falou, agora eu quero saber de Jesus. O Espírito Santo me confrontou, entendi que eu tô vivendo uma vida errada, pra pessoa errada, que é tudo demônio, e eu quero viver pra Jesus. Mas essa foi a experiência dele. Eu admirava aquilo, mas eu falava, esse cara tá maluco. Que Jesus. Nem gosto de igreja. Sim. Eu não gostava de ir na igreja. Às vezes a gente ia pra agradar os pais dele. Como era uma igreja bem tradicional, eu chegava na igreja e eu era meio alternativa, dava piercing, cabelo bem rebicado, blusinha escura, meio roqueirinha assim. Os irmãos mais velhos se escandalizavam com a minha presença. E eles falavam, você que tira o nick da igreja e tudo mais. E eu falava, eu não vou pra aquela igreja, pra aqueles velhos ficar cuidando da minha vida, não. Sua mãe fofoca da minha vida pra todo mundo na igreja, a roda de oração. Eu não vou lá naquela igreja, não. Então, pra mim, não fazia muito sentido ir pra igreja, né? Quando ele foi, eu falava, ele tá maluco. Nessa época, eu já tava iniciando ali a faculdade. E eu enfiei na minha cabeça que ele tava me traindo. Por quê? Porque eu ia pra faculdade e ele ia pra igreja. Aí eu falava, ele tá com alguma crente sem vergonha, tenho certeza. Uma ruivinha, e aí eu descobri que a ruivinha era o pastor Segundo. Era com ele, que ele tava assim, rabiscando. Bela ruivinha essa, hein? Que ruivinha. O pastor Segundo tava pregando evangelho cheio da presença. Mas enfim, e aí ele insistindo, né, o pastor Segundo acompanhando ele, falando, Nick, tenha paciência, vamos orar pra que Deus alcance o coração dela. E eu indo na macumba escondido dele, que eu não podia fazer em casa, então eu ia escondido. E ele sabia que eu ia, mas enfim. Mas fingia que não sabia, né?
Ainda que vocês estivessem vivendo coisa diferente, aí é que vem o lance também da sabedoria, de entender que cada um tem o seu tempo, ele respeitava o seu tempo. Respeitava. Né? Não existia um confronto entre vocês por uma questão religiosa. E aí, o que aconteceu? Tinha muita oração. E foi lindo, porque eu comecei a ver o Espírito Santo na vida dele. Ele começou a ser um homem diferente. Então, o homem que desrespeitava já parou de me desrespeitar. O homem que falava palavrão pra mim, me humilhava, parou de fazer isso. Só tava eu sendo afrontosa, desrespeitosa, caçando briga. E o comportamento dele em casa foi diferente. Falei, opa, peraí, alguma coisa mudou? E mudou pra bom. Mas não é possível. Isso deve ser fogo de palha. Eu vou esperar mais um pouco. E fiquei lá, resistente. E aí, na conversa dele com o pastor Segundo, ele falou, olha, eu não sabia dessas conversas. Ele falou assim, olha, pastor, não dá mais. Eu quero seguir a Cristo, ela não quer. Então é melhor a gente parar por aqui e deixar ela seguir o que ela quer e eu vou seguir o que eu quero. E aí o pastor falou, não, dá só mais uma chance pra ela. Vai ter o congresso de mulheres. Vamos forçar ela aí. Vamos investir pra que ela vá. A gente dá de presente pra ela e tudo mais. E vamos esperar o congresso? Ele falou, tá bom, minha última chance, minha última cartada. E assim foi. E eu fui no congresso. Eu lembro que eu fui no congresso só pra agradar minha sogra. Porque eu queria o carro dela emprestado. E aí eu falei, eu vou pra ela ficar de boa comigo e emprestar o carro pra gente ir pra Nem praia. era amor, era puro interesse. E ela sabia. Eu falava, eu vou só pra você me emprestar o carro, porque eu não gosto de ir lá, as velhas, tudo sabe da minha vida. Eu falava desse jeito. E cheguei no congresso. E, gente, que congresso especial. Detalhe, era um congresso das velhas. Não era congresso de jovens. Você era o cursílio? Não, nem tinha cursílio na época. Era o congresso das mães de joelhos, filhos em pé. Gente, cheguei no rolê há pouco tempo. O que é cursílio? Me explica. Ah, é disso. Aí você precisa viver pra entender. Ai, poxa, Eu te conto no final. Te conto no final. Mas enfim, era um congresso bem da tia do Coque, assim, que fazia ali. A irmã de Nar, a senhora é uma bênção. A senhora foi instrumento de Deus na minha vida. Se a senhora estiver ouvindo, saiba disso. Tia do Coque mesmo, sabe? Eu falei, gente, que loucura, que negócio estranho e tal. E aí foi indo, e o Espírito Santo foi ministrando, o Espírito Santo foi ministrando. E naquele dia eu entendi assim, ok. Entendi que nada presta em mim. Eu já sabia disso. Nada presta em mim. Mas o que me foi posto aquele dia é, nada presta em você, mas tudo presta em mim. Deixa eu estar contigo. Foi um convite de deixa eu te lavar, deixa eu te limpar, deixa eu te ressignificar. E eu lembro que eles cantaram um louvor que chama Pela Cruz. Não vou cantar, gente. Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo quebrantado pelo teu amor. Naquele dia eu entendi o amor de Cristo. E eu cheguei pro Nick e falei assim, olha, entendi. Quero Jesus, só que eu quero Jesus de verdade. Eu quero aprender de Jesus, quero amar Jesus e vamos mergulhar nisso agora. E aí foi um dia muito lindo, porque a gente quebrou nossas guias, quebrei tudo meu, tudo, né? Ainda sobrou um restinho. A gente jogou tudo fora e tudo mais. E eu mergulhei na vida com Deus. Como o Nick já tinha conhecido a igreja quando era adolescente, ele foi me orientando, ó, isso aqui é uma Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na vida, tá vendo? Isso aqui é a Bíblia, a gente chama isso aqui de palavra de Deus. Foi me orientando nessa caminhada. Isso eu já tava com 18 anos, né? Então, esses 2 anos sem Cristo, viver um casamento maluco, né? Eu chamo de casamento, mas éramos amaziados ali, amigados. E aí, depois, conhecemos a Cristo. Eu me converti em maio. Em julho, teve acampamento dos jovens. E eu falei, não, quero ir. Primeiro amor, a gente quer estar em tudo, né? Vigia, quero estar. Vamos lavar a igreja, quero estar. Vamos lavar a banheira da igreja, quero estar. Queria estar em tudo. E aí, foi o acampamento dos jovens. E eu lembro que foi muito legal o acampamento. E a gente, como não éramos casados ainda, né? Nós vivemos o acampamento de forma separada. Ele com o grupo solteiro dos meninos, eu com o grupo solteiro das meninas. E teve uma pregação que o pastor Felipe Café pregou uma mensagem a respeito de ministério, de chamado. E nessa mensagem ele falou assim, a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a tua cabeça. Então, se quer me seguir, larga tudo que tem e siga-me. E eu entendi essa mensagem literal. Eu entendi que eu realmente tinha que largar tudo que eu tinha até ali e seguir a Cristo. E o Nick entendeu a mesma coisa. Então, acabou o culto, a gente se encontrou e falamos a mesma língua. E aí, naquele dia, a gente tomou uma decisão. Vou abandonar, eu tava fazendo a faculdade, fazia FATEC. Falei, vou abandonar a FATEC, já que eu não posso trancar. Vamos pro seminário. Nick, vou vender a empresa de bar que eu tenho. Vamos pro seminário, vamos aprender de Jesus. E é engraçado que as pessoas perguntavam assim, mas você quer ser pastor? Vocês querem ser missionário? O que vocês querem ser? E a gente falava, a gente quer servir. A gente quer aprender de Jesus pra poder servir melhor a ele. E fomos bem nessa vibe mesmo, assim. O pessoal chamava a gente de... E vocês estavam seguros, estavam tranquilos em relação a isso? As pessoas não chamaram vocês de maluco? Nada. De tipo, não tentaram fazer vocês desistirem? Não, chamaram. Como mas assim você largou a empresa pra
seguir Jesus? Como assim? Tipo, você vai parar a Jamais. faculdade, você vai largar sua carreira só porque porque você ouviu uma pregação? Tipo, porque Sim. quem não sabe o que você tá vivendo, o que você tá ouvindo, muitas vezes duvida. Na época, minha mãe ficou revoltadíssima. Ela falou assim, você tá maluca, você vai largar a faculdade que você nem paga. Na cabeça dela, você nem paga a faculdade. Você vai largar a faculdade que você nem paga pra estudar um negócio que você acabou de conhecer. Você tá maluca. Tinha assim, mas de novo, a gente era muito jovem. E aí a Bíblia fala da força da juventude, eu creio que é isso, sabe? A gente tinha gana, a gente tinha vontade. Então a mesma intensidade que a gente tinha pra fazer o errado, a gente tava ali pra fazer o certo. E a gente foi iludido, né? Porque a gente achou que o seminário ia ser mil maravilhas, não ia ter nenhuma dificuldade, ia ser Nárnia. A gente achou que o seminário ia ser o acampamento. Eu lembro que no segundo semestre, assim, início do segundo semestre, a nossa ida pro seminário foi ajuste. Primeiro que não pode entrar no meio do semestre, nós entramos. Segundo que não tinha casa pra gente ficar dentro do seminário. Lá é um sistema de internato, então você tem que alugar uma casa dentro do condomínio e tudo mais. E aí, no dia que a gente foi visitar, um professor tava mudando pra essa casa. E ele falou assim, ó, tem um porão ali embaixo, se vocês quiserem morar, eu alugo pra vocês por 6 meses. Então, conseguimos a casa. Aí ele falou assim, ó, a casa vocês têm, agora vocês precisam dar a autorização da mesa. E eu fui lá, não tinha nem sido batizada ainda, eu tinha acabado de me converter. Outra coisa que não poderia também. E Deus quebrantou o coração deles. E nos permitiu entrar. Então foi um milagre a nossa ida pro seminário. E eu lembro que uma manhã a gente tinha que andar do início do condomínio até o final do condomínio pra chegar no núcleo. Pensa num condomínio tipo Aruã. Você tem que sair lá de cima e ir até lá do outro lado. Era um condomínio muito grande, assim. Pra chegar no núcleo estudantil, né? E eu conversava com o Nick e a gente falava assim, meu, parece que Deus pegou a gente, o bonequinho do mundo, pegou a gente e falou, pronto, agora vocês vão ver isso aqui, do nada. Jogou a gente numa realidade completamente diferente. E hoje eu vejo que privilégio, que graça que Deus teve com a minha vida. Porque ele teve que me blindar pra eu viver essa mesma intensidade, sabe? Senão talvez eu iria patinar no caminho. Então ele me blindou e falou, pronto, minha filha, agora vamos conhecer o que é corpo, vamos conhecer o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus, vamos conhecer o que é igreja. E na época só ele era aluno. Para os dois ser alunos era muito caro, tinha que pagar 2 mensalidades. Quando você tá lá, você não trabalha. Sim. E a nossa igreja tava passando por um momento difícil de reestruturação e não tinha como bancar o seminário pra gente. E eu falei, mas eu quero estudar, vou fazer como ouvinte, vou fazer bolsa. E aí eu e ele trabalhava na biblioteca para pagar as matérias que eu queria fazer. Por quê? Porque tinha sede, tinha vontade, tinha intensidade. No dia que nós fomos pro seminário, a gente foi conversar com o pastor durante o dia, né? O pastor, não, vamos pro seminário, vai ser bênção e tudo mais, vamos vender a empresa, guardem esse dinheiro, vão casar. A gente casou de um dia pra noite. Vão casar pra vocês irem direitinho e tudo mais. À noite, Satanás, ele literalmente me prendeu na parede. Ele levantou os meus pés do chão, segurando meu pescoço, ele queria me matar. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas por que Deus permitiu isso? Porque quando eu tava lá presa na parede, eu vi todos os guias que eu adoravam torcendo por aquilo, sabe? E, enfim, aí eu saí da parede, aí o Nick começou a viver uma opressão também, tudo isso dentro da nossa casa. Até a gente entender que aquilo fazia parte do movimento de Jesus pra arrancar, sabe? Qualquer resquício que tinha daquilo no nosso coração. E aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei no seminário, eu lembro que a primeira coisa que o seminário te ensina é: há um Deus só. Só tem um Deus, não tem outro. É só um. Qualquer outra coisa além de Deus é idolatria, não serve, é perca de tempo. Então, só há um Deus. E foi muito importante esse processo no meu relacionamento. Por quê? No meu relacionamento com Jesus, né? Por quê? Todas as outras provações que passamos, todas as outras dificuldades que passamos, o que ficou muito claro pra gente é: há um Deus. E ele se comunica conosco, ele fala conosco. E é só ele. Não tem outra coisa, a não ser ele que tá ali direcionando a nossa vida. Então, esse foi minha caminhada com Cristo. E aí você falou como o Senhor te libertou dessa questão de religiosidade mesmo. Isso. E aí, como é que foi o seu processo de cura interior com Jesus também? Porque aí você falou do lance da rebeldia, da intensidade, da falta de proteção. Como é que você encontrou tudo isso em Jesus ao longo dessa caminhada com ele? Porque quando ele chega, ele realmente faz uma limpeza, ele vai lavando e ele vai trazendo também tudo isso à tona. Você falou da questão da opressão que você sofreu e o cuidado que você sentiu de Deus ali ao permitir que isso acontecesse. Que era para você
realmente fosse liberta daquela situação e pudesse viver totalmente entregue aos pés dele. E como é que foi o outro processo, assim, de cura mesmo? De ressignificar. De ressignificar a falta de proteção que você sentiu, a rebeldia, a intensidade e todos os pecados, né, que a gente carrega antes de conhecer ele e vai continuar carregando, porque nós somos maus e ele é bom o tempo todo e vai nos ensinar até o nosso último suspiro. Como é que foi isso pra você? Vamos lá. Quando eu me converti, as pessoas falam, não, quando eu me converti, parece que eu me vi diante de um espelho e tudo mais. Foi uma experiência mais ou menos assim. Quando eu me converti, eu me vi diante do espelho, mas eu me vi diante de um espelho embaçado. Eu sabia que eu não era uma coisa muito bonita por dentro, mas eu não tinha dimensão do quão ruim isso era. Quando eu cheguei no seminário, limparam o espelho pra mim. Falaram, ei, é isso aqui, uma pessoa sem Cristo. E aí eu tive várias crises de conversão. E graças a Deus a gente tava no porão desse professor. Porque o Nick chamava ele e falava, Robertinho, vem aqui que a Tami está pirando. Eu chorava, eu falava, não é possível que Deus aceite uma pessoa assim. Olha o que eu já fiz, não sei o quê, eu não sou convertida. E aí ele, todo paciente, abriu uma Bíblia dele, toda suja, assim, toda amassada. Li alguns versículos. Um versículo que ele sempre lia é: Tamis, Deus escolhe as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias. Não é sobre você, é sobre ele. Mas já que você tem dúvida, vamos aceitar Jesus de novo? Vamos! Aceitei várias vezes Jesus no caminho do seminário, várias vezes. Enfim, a impressão que deu é que Jesus foi limpando cada área desse espelho, sabe? O relacionamento com seus pais, a proteção. Cara, olha com um olhar de misericórdia pra eles. Eles ainda não tiveram o privilégio que você teve de encontrar a graça. Então, de novo, não é sobre você, é sobre mim. Entende? A proteção que você espera no seu marido, que você espera no seu pai, eu te dou. Porque não é sobre você, é sobre mim. Então, foi aos poucos. E esse professor falava assim, Tamis, você ainda tem 18 anos. A sua capacidade cognitiva nem tá formada ainda. Então, calma, dá tempo ao tempo. E eu tava naquela ansiedade de viver intenso e tudo mais. Então, foi um processo um pouco rápido, para algumas pessoas, mas pra mim eu entendo que foi passo a passo. Apesar de ter sido rápido, foi gradual, foi uma coisa de cada vez. Cristo foi tratando uma coisa de cada vez. E a gente pensa que acabou aí, que eu saí do seminário linda, maravilhosa, exemplo de fé? Não. Tem algo muito importante que eu tô observando aqui, é uma intensidade muito grande. Hardcore. Você citou 18 anos, num período muito curto, uma juventude ainda, né? E você falou algo no começo que me chamou a atenção, sobre algumas coisas que você estava envolvido quando você era adolescente. Pornografia é uma delas. Você vê muito homem falando sobre isso, mas pouco você vê as mulheres externando isso, né? Nossa! Você vê, talvez não tanto quanto a gente queria. Sim. E eu acho muito bacana. É que tem um rótulo no homem, né? Homem é safado, homem é pornográfico. E aí você mulheres também. Você passou por todo esse processo de libertação. Quando você falou que o diabo te colocou na parede, eu tenho uma história muito semelhante, né? Também já passei por um processo de libertação, de flutuar realmente. Então o mundo espiritual, ele é real, né? A gente não pode brincar com isso. É tangível, né? Exato. Tem gente que não acredita, acha que é brincadeira. Mas você passou por todo esse processo. E aonde teve a virada? A virada em que vocês, como casal, estamos libertos e agora eu entendi o meu chamado e começaram a trabalhar nessa rota do chamado. Vamos lá. Isso que eu acho lindo no discipulado. Como é importante o discipulado e como eu fico triste de ver muitas vezes as igrejas deixando o discipulado de lado. Discipulado ali diário, lado a lado, um lapidando o outro. Quando você entra no seminário, você começa a fazer parte daquilo que a gente chama de grupão. Que é tipo um pequeno grupo. Só que lá, como todo mundo mora um do lado do outro, não tem escapatória. Porque você é do meu grupo e você é minha vizinha de porta, entende? Já teve situações que a gente tava brigando lá, discutindo, quebrando pau. E aí a gente mudou as ofensas, né? Uma virada de chave. Não falava mais palavrão, era Jezabel, Satanás. Do lado. Você é acusadora da minha vida. E aí vinham os vizinhos lá, batiam na porta, sabia? No seminário, a maioria do pessoal, no curso que nós estávamos, eram muito mais velhos. Pra você ter uma ideia, o pessoal lá tinha filhos da minha idade. Então eles viam a gente como um filho, sabe? E eles batiam lá na porta. Gente, posso orar por vocês? Não, não tô brincando! Não quero que ore! Por isso mesmo que eu gostaria de orar por vocês. Só permite, por favor. E aí o que aconteceu? O seminário percebeu essa intensidade de maturidade e essa intensidade de sede também. Eles aproveitaram isso. Então nós tínhamos o grupão e além do grupão nós tínhamos um acompanhamento semanal com os líderes do nosso grupão, que eram os nossos pastores. A gente chamava de pai e mãe de grupão, né? Davi, assim, amo vocês. Nossos pastores. E aí foi assim, é difícil explicar porque foi muito intensa essa virada de chave. Não tinha tempo pra errar.
E quando erra, a atmosfera do seminário é muito boa por causa disso. Quando erra, você fala na cara, errei, vi pornografia hoje, falhei, me ajuda, ora comigo, porque eu não tô conseguindo lidar com isso. E o discipulado deixa essa luta mais eficiente, mais eficaz. Então não foi anos lutando com o mesmo problema. Foi eficaz, foi certeiro, assim, corte rápido, tramontina. Por causa do discipulado. Então, a gente viveu na prática a eficiência do discipulado. Sabe quando o Cristo chega e fala pra Pedro, vem, que agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homem? Foi tipo isso. Você vê Pedro ali numa caminhada intensa com Cristo. É tipo isso. A gente chegou lá e falou, vem, agora vocês não vão mais viver isso aí não, agora vocês vão viver isso aqui. E foi uma caminhada intensa. Então, o virar de chave foi exatamente esse. A raposa tem seus covis, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a tua cabeça, larga tudo que vem e siga-me. Isso foi em julho. Em agosto nós estávamos no seminário. Então, desse dia em diante, foi a virada de chave. Acabou, começamos a viver ministério ali. E aí, vocês foram pro seminário, voltaram do seminário, ficou tudo lindo. Não. Porque a gente fala, caminhar com Jesus é a melhor decisão das nossas vidas. Mas pra quem pensa que é fácil, não é. Mas ainda assim, é a melhor decisão das nossas vidas. O que acontece? O seminário é maravilhoso? Falei bem do seminário? Falei. Mas o seminário também, muitas vezes, não é culpa do seminário, isso é culpa do coração do homem. Mas o seminário planta no homem uma falsa ideia de que eu sou superior a você porque eu tenho mais conhecimento bíblico do que você. Porque eu tenho mais conhecimento teológico do que você. Porque eu sei fazer uma exegese, porque eu sei hermenêutica. Então, ele coloca no nosso coração um senso de superioridade que não existe. Entende? Eu não vou lembrar quem fala isso, mas tem um teólogo que fala que se a teologia não fizer sentido descer pro coração, de nada vale. E nós chegamos numa fase que a teologia não descia mais pro coração. E aí, muitos pastores perdem o ministério por causa disso, perdem a vida por causa disso, chegam ao suicídio por causa disso e tudo mais. A gente começa a viver no automático a vida com Deus. Então, aquilo que era muito natural, muito gostoso, muito maravilhoso, nossa, eu tô aqui com o meu corpo, tô aqui servindo, tô aqui crescendo, passa a viver só como um trabalho. Eu tô aqui pra trabalhar. Automático? Automático, eu não tô mais aqui pra aprender. Então eu tenho que chegar e aconselhar, beleza, vou sentar, vou te aconselhar, levantar e ir embora. E aquilo não me impacta mais. Nós chegamos nessa fase. Vira um profissional da fé, né? Vira um profissional da fé. Não contei a história das meninas, né, mas eu engravidei da Eloá no final do seminário. Bem no último ano do seminário, eu passei o último ano grávida. Saí do seminário, a gente fez a mudança na quarta. Na quinta-feira eu entrei em trabalho de parto, ela nasceu no sábado. Foi assim, intenso também. E logo depois vieram as gêmeas. O que acontece? Quando a gente tem um coração assim mais orgulhoso, mais eu sei mais do que todo mundo, a gente entra num estado de rebeldia. E aí o mesmo ciclo que eu vivi com os meus pais de rebeldia, de intensidade, eu comecei a viver com o meu pastor. Tanto eu quanto o Nick, né? E a gente falou, não, vamos mudar de igreja. Porque essa igreja já não faz mais sentido pra gente. Porque a gente quer mais, queria nada. A gente queria fugir da responsabilidade. E aí nós decidimos mudar de cidade. Falou, não, vamos mudar pra Indaiatuba. O Nick pediu as contas da igreja. Eu não trabalhava porque a Eloá era pequenininha. E logo depois, 2 semanas depois que ele pediu as contas, eu descobri uma gravidez gemelar. Falei, uau, vamos sustentar como agora? Vamos fazer o que da vida? Vender artesanato na praia, voltar pra isso. Mas, enfim. Já tínhamos decidido que mudaríamos de cidade. E mudamos, fomos pra Indaiatuba. E lá em Indaiatuba a gente encontrou uma igreja, assim, de amigos, acolhedora, maravilhosa, muito bom. Mas ainda estávamos em rebeldia. E lá as gêmeas nasceram. No primeiro mês, foi lindo. Eu enfeitei a casa pro Natal, elas nasceram em novembro, 14 de novembro. E eu falei, não, eu vou enfeitar até antes. Eu virei a doida do Natal. Porque Natal na minha família sem Cristo era muito ruim. Era todo mundo bebendo, forró, Xana, sem querer, tocando a noite inteira. E no final da noite, deu meia-noite, eles faziam uma roda, oravam um Pai Nosso, a roda não parava quieta, né? Tava todo mundo ventando, e era esse o Natal. Então não fazia sentido pra mim aquilo, era chato, era ruim. E aí quando eu me converti, fui pro seminário e vi aquelas famílias comemorando o Natal, em família e tudo mais, eu catei um amor pro Natal. Falei, opa, agora o Natal faz sentido. Jesus nasceu no Natal? Não, Jesus não nasceu no Natal. Mas enfim, fazia sentido comemorar o nosso Salvador. E aí eu falei, não, vou enfeitar a casa, enfeitei a casa, deixei a casa linda. As gêmeas nasceram. Um mês depois, as gêmeas pegaram uma gripe. Que pra Eloá era uma gripe, pra gêmeas foi mais sério. E aí, no dia 22 de dezembro, eu fui pro hospital com elas. Dia 23, elas internaram. Dia 24, na virada, eu lembro que uma amiga muito querida mandou uma ceia pra gente. Falou assim, olha, eu sei que as gêmeas gostam muito do Natal, então eu vou enviar uma ceia pra vocês. Abrem a ceia aí, ceiam aí, que a gente vai estar orando por vocês aqui. E aí, a gente botou a mesa, botamos bonitinho e tal, não sei o quê.
Quando a gente terminou de botar a mesa, a Manu foi entubada com insuficiência respiratória. E, nossa, aquele dia a minha fé desmoronou. Eu falei, poxa, Deus, por que eu? Por que comigo? 2 horas depois, a Bela foi entubada. E aí, a gente se viu num furacão. As duas numa UTI, num hospital que não estava preparado para recebê-las. E começou toda uma briga interna. Vamos transferir, não vamos transferir. O que a gente vai fazer? Encurtando a história, né? Resumindo, hoje eu entendo porque que Deus permitiu, ainda no ápice da nossa rebeldia, estar em Indaiatuba. Elas foram transferidas por um ótimo hospital lá, que é referência em Campinas. E lá elas foram curadas. Graças a Deus. Mas até esse processo de cura foi um curar interno nosso, no nosso coração. Eu olhava pra elas assim, entubada, eu não podia encostar, eu não podia chegar perto, eu não escutava mais o choro, eu não podia trocar fralda, não podia fazer nada. E aí elas tão pequenininhas ali, cheio de tubo, cheio de coisa, e os médicos sempre falando, olha, não tem mais o que fazer, a gente já tá no limite do respirador, e tá caindo a saturação mesmo assim. E aquela tensão, eu olhava e falava, Deus, por que comigo? Eu larguei tudo pra te seguir, Senhor. Por que comigo? E realmente, eu tinha largado muita coisa. Mas eu ainda não tinha me largado, sabe? Eu ainda não tinha largado o ego pra seguir a Cristo. E aí, Deus quebrou o meu coração nesse sentido. E eu lembro que num dia que eu tava numa capela lá sentada, revoltada. O segurança tava até me olhando torto. Ele falou, o que essa menina tava xingando aí? Jesus! E eu revoltada, falando, Deus, que raiva. Que vontade de virar a cruz de ponta cabeça, matar um porco aqui, jogar o sangue. Tava nesse nível de raiva mesmo, sabe? De ira com Deus. Eu ouvi, assim... Ouvi mesmo. Não é sobre você, é sobre mim. Inclusive elas. E aí eu lembrei do que me levou a me agachar diante da cruz e falar, Senhor, eis-me aqui, tome-me a mim. Eu falei, poxa, não é sobre mim, é sobre elas. E aí, nesse dia, eu fiz uma oração difícil com ele, mas foi, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor leva, e que seja pra tua glória, mas que se o Senhor curar, também que seja pra tua glória. Que a gente possa ser um canal de bênção aqui. E daquele dia em diante, de uma forma milagrosa, os médicos não entendiam por quê. Os parâmetros foram baixando. Em 3 dias elas estavam saindo do tubo, não tiveram mais febre, estavam no quarto. 10 dias depois, já estavam em casa. Engraçado que esse processo todo deu 60 dias. Foi o nosso deserto. Deus precisou levar a gente pro deserto pra mostrar que ainda tinha coisa que a gente precisava deixar pra trás pra segui-lo. E hoje a minha fé é outra. Hoje a minha fé faz sentido. Hoje pode o mundo abrir... que eu vou estar firme, vou falar, Deus tá comigo. Dá medo? Claro que dá. Não vou mentir, não. Dá muito medo. Às vezes dá, poxa, Deus, precisa ser assim? Dá, a gente questiona Deus. Por quê? Por que desse jeito, Deus? A gente teima com Deus. Mas hoje eu tenho... Hebreus... Eu não lembro, eu sou muito ruim de referência. Mas tem um versículo que fala que a fé é a certeza daquilo que se espera e das coisas que não se veem, né? Hoje eu tenho certeza daquilo que eu espero, que é a volta do meu Cristo, e sei que... ele existe. Ainda que eu não veja, como eu vejo o microfone, como eu vejo a garrafa, eu o vejo em tudo. Em todas as áreas da vida. A gente vê a misericórdia de Deus, né? Que a gente sabe que a soberba precede a queda, né? Nossa! E aí, às vezes, isso que você falou aí, desse lance de... às vezes as pessoas acham que sabem muito, e aí Deus, ele é deixado de lado, e a gente vê essa situação, né, sua, como a nossa antiga natureza, ela vem bater na porta, né? O tempo Esse todo. tipo de rebeldia que você teve, arremetendo talvez à sua rebeldia do passado, a gente tem que estar muito vigilante. Um seminário, um título na frente do seu nome não faz você um super poderoso da fé, né? Nada. E se você falando aí, eu tô lembrando de Jonas. Foi pra dentro da baleia pra poder ter um tratamento, né? Pra depois poder sair e talvez ver o propósito real, né? E vários outros, né? Tiveram que ter esse choque pra... falar, opa, peraí, não é por esse caminho. Pedro, quando negou a Cristo, teve que se envergonhar. Falar, nossa, Deus, é verdade, eu sou ruim, me ajuda. É interessante. Eu acho que isso que você falou é importante, porque hoje em dia o ser evangélico tá virando uma moda, né? Já não talvez não é tanto que nem era antes, que você vivia uma intensidade de fé, né? A gente falou em outra mesa aqui sobre a questão do censo, que agora tem os evangélicos não praticantes, né? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Mas dentro desse contexto, né, a gente tem que estar... A gente que já tem uma história, uma caminhada, a gente tem que ser essa referência, né? Para essa galera aí. Histórias como a sua, né? De fato, como leva o nome do nosso podcast, tem que edificar mesmo as pessoas, né? Saber que viver com Cristo, a caminhada é séria.
É uma caminhada de, como a Nath falou também, é bacana, é legal, mas é muita renúncia, né? Nem tudo vai ser como a gente quer. E nunca é sobre a gente. Exato. Não A gente vai ter momentos em que a gente vai fazer essa oração que nem você fez pelas suas filhas, né? Recentemente a gente teve um convidado aqui que, né, o Israel Targino, Sim. né? E ele conta Muito especial a história do Israel. sobre a questão da filha dele. E Aurora. é a oração que ele fez. E no caso dele, né? Como diz um colega meu, aprove Deus levá-la, né? E aí? Quando essas coisas acontecerem, qual que vai ser seu posicionamento? Você vai virar as costas para Deus? Ou você vai continuar fiel? Ele continua sendo Deus, Exato. fazendo, não fazendo, você renunciando, as coisas mudando, dando certo, dando errado. Ele sempre vai ser Deus, né? É porque não é sobre a gente, né? Nunca é sobre a gente. Exato. Acabou? Não, a Não. dificuldade continua. E Tami, com tudo isso que você viveu, com toda essa transformação, né? Que, sem dúvida, eu tenho certeza que vai falar com muitas famílias que estão nos assistindo, com muitas mulheres. A gente vê muita força, assim, muita entrega, intensidade mesmo, tipo... E mesmo questionando, sabe? Tipo, não deixa de ser uma busca por respostas no Sim. nosso Salvador. Tipo, eu quero saber mais. Senhor, me explica. Fala comigo, você conhece a sua filha, né? Sim. O Senhor sabe exatamente o porquê o Senhor me trouxe aqui, o propósito que o Senhor tem pra mim. Então me ajuda a entender, porque eu quero continuar te servindo e te seguir até o meu último dia. No meio de toda essa transformação, qual a mensagem que você deixa para as mulheres que estão passando, vivendo ou algo semelhante, ou que são as Tamis Ai, meu hoje? Deus, responsabilidade. Uma mensagem. Agradeça quando Deus te tira da zona de conforto. Agradeça, porque toda vez que ele te tira da zona de conforto, ele te ensina algo. Ele te ensina algo relacionado a ele. Então, por exemplo, a nossa vida são ondas, né? Fases. E até aqui foi tudo muito intenso. Intensidade, 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 né? É seminário, é a criança doente, a criança sarada, e aí vem pro ministério, 10 anos de ministério, e adolescente, enfim. Tudo foi muito intenso. E aí Deus colocou uma plaquinha de pare. Tá na hora de vocês pararem de correr. E por que ele colocou uma plaquinha de pare? Porque, de novo, tava confortável. A gente tava na nossa zona de conforto. A gente aprendeu a viver assim. Então, vamos assim que tá fluindo. E, opa, na zona de conforto ninguém aprende nada. Sim. E aí foi quando nós entendemos um pouquinho a respeito da depressão do meu marido. Não contei isso ainda no testemunho, né? Mas meu marido hoje tem vivido um processo depressivo. E não, depressão não é pecado. Depressão não é falta de Deus. Depressão também é uma doença. No caso dele, foi uma reação química do corpo dele, por conta do testemunho dele, do uso de droga e, enfim, né? A mistura com tudo isso. E o corpo dele reagiu agora. E entrou numa depressão. E na depressão não tem como correr. A gente teve que aprender a andar devagar. E pra mim esse foi o maior desafio. Não correr e também não tentar arrastá-lo correndo. Respeitar o tempo dele. E quando isso acontece, quando Deus muda um pouquinho as pecinhas, né, no nosso tabuleiro, a gente fica um pouco desconfortável. A gente fica, poxa, Deus, por quê? A gente fica meio murmurando, sabe? Não gostaria que fosse assim. Instagram, então, é uma bênção, porque a gente compara com a vida dos outros, fala, poxa, a fulana tá assim, eu tô assado e tal. Vai gerando no nosso coração um sentimento, de novo, de ingratidão mesmo, sabe? E quando eu olho pra minha história com Deus, eu tenho que lembrar que eu preciso agradecer quando Ele me tira da zona de conforto. Porque Ele vai me ensinar algo. Ele vai me preparar pra impactar outras vidas. Que precisam ouvir, de novo, não sobre mim, sobre Ele. Então aqui eu sou, assim, o bonequinho. Quem tá escrevendo a história é Ele. E se Ele entendeu que agora é melhor desse jeito, é porque é melhor desse jeito. E apesar de eu não conseguir enxergar o todo agora, eu preciso confiar, sabe? Eu preciso acreditar que o jeito dele é melhor do que o meu. É muita... Ai, eu tô fugindo com as palavras. É muita prepotência, muito arrogante da nossa parte quando a gente acha que o nosso jeito é melhor que o dele. Então, todas as vezes que eu saio da zona de conforto, eu lembro que é porque ele tá me ensinando algo. Seja na adolescência, quando a gente tem os nossos problemas de adolescente, quando a gente busca sentido nas coisas e não vê, quando a gente acha que a gente sabe mais que os nossos pais são isso, que os nossos pais são aquilo. Seja na maternidade, nossa, como a maternidade transforma a mulher, como a maternidade tira a mulher da zona de conforto. A gente não tem muito tempo pra explorar isso, né? Mas a maternidade foi outra área que me moldou muito, sabe? Eu entender ali o que é abnegação, o que é abrir mão de si pra nutrir o outro, pra cuidar do outro, pra cuidar do lar.
de tudo, sabe? O que é essa entrega. Então, tirou da zona de conforto. Depois, com a situação do casamento, a abnegação de novo, cuidar da situação depressiva, olhar com um olhar de misericórdia, de graça, de falar como eu posso te ajudar, como eu posso caminhar contigo, como eu não atrapalho o trabalhar de Deus na sua vida. Tudo isso tira a gente da zona de conforto, mas tudo isso torna a gente uma pessoa melhor. De novo, não por nós, mas para que o evangelho dele seja ali propagado, né? Para que a vida dele seja publicada, seja vista por quem precisa ver. Sim. Amém. Amém? A gente teve já algumas mesas aqui, né? E a gente vê que o Deus é o mesmo, né? Muitas histórias semelhantes, né? Muitas coisas... Só abrindo um parênteses, uma coisa que todos falam. Eu não detestava crente. Todos falam isso. As pessoas detestam a gente Todos agora. falam isso. Eu Todos acho que falam certeza. isso, né? Pelo Todos menos falam. uma olhadinha torta pra gente deve dar. Mas Mas é porque o evangelho confronta, né? É. sim. O evangelho confronta. Eu Eu não fumava. acredito na pregação do evangelho que é só Jesus te ama e acaba aí. Uhum. Tem que confrontar. Eu porque é luz e zombava, trevas. eu zombava. Eu falava assim, eu fui batizada na Umbanda, eu fui batizada na Católica, só Tem o falta virar corpo crente. fechado. Toda vez que eu vejo alguém falando, eu pensava de nada. É, vou te pegar na curva. Né, uma coisa... Só espera, só. Eu falava muito, porque eu falava assim, eu já fui batizada, tá tudo certo. Não, eu creio em Jesus, e eu creio em mais um monte de coisa. E é só aí. Acabou aí. É. Não precisa mais que isso. Só Porque- falta virar evangélica. não, crente não, gente, crente não. Crente, vou ficar andando com a Bíblia, batendo na porta da casa dos outros, domingo de manhã, não vai rolar. Porque a gente vê como uma religião, né? Jesus não é religião, né? E aí você entende que é relacionamento. Sim, sim, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, dentre tantas coisas que você estava falando, assim, que é muito pertinente, essa questão do independente se for a depressão que você comentou, ou qualquer outro motivo, a gente vê que às vezes Jesus tem algumas formas de trabalhar, porque às vezes a Nath fala muito isso, a gente se torna um fazedor de coisas, às vezes até mesmo dentro da igreja. E aí a gente começa, de alguma maneira, a deixar o que é o mais importante de lado, depois de Jesus, que é a nossa família. Eu acho que né? tem dois tipos de crente hoje em dia. O fazedor de coisas, que é o que já tinha antigamente, e o... deixa eu dar um apelido pra isso. O que só tem experiências. Uhum. O que só quer sentir. E aí, numa dificuldade, sentir muitas vezes não é o suficiente. Uhum. E aí a gente precisa entender quem é Deus, a gente precisa conhecer quem é Deus. Por isso que eu falo pras mulheres, não fiquem só no raso, homens também, mas principalmente no meu público é mais mulher, né? Não fiquem no raso, vão estudar quem é Deus, pra vocês ficarem soberbas ou experts em teologia, não. Mas é que numa dificuldade você não depender só de experiência, Sim. porque as nossas emoções nos enganam. Uhum. E a gente se frustra com Deus. Eu me frustrei com Deus quando as minhas filhas estavam numa cama de UTI. É difícil glorificar a Deus quando você vê a vida da sua filha ali escorrendo como um óleo entre os dedos. Uhum. Entende? É difícil falar, não, Deus, eu confio em você, sem conhecer o caráter desse Deus. Só baseado na experiência de sentir. E eu vejo que muitas pessoas se frustram com o evangelho, se desviam do evangelho, porque ficam nesse evangelho raso de, eu sinto que, ou ficam no evangelho hardcore de, não, tem que trabalhar, tem que servir, eu faço parte de 10 ministérios, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa pessoa vai se frustrar com Deus, assim como eu me frustrei. Exato. E aí a gente tem conversado bastante sobre isso, isso pode refletir e espelhar na família. É. E aí você tá lá, que nem a gente falou agora, né? A gente tem usado muito esse termo na mesa. Talvez é um momento que Deus, por misericórdia e graça, tá usando o podcast para isso. A pessoa, ela se envolve tanto nesse ativismo religioso, ela de fato, talvez almas venham para Cristo por conta disso, mas a família tá escorrendo, vou usar a sua expressão, escorrendo pelos dedos, né? É. Então, às vezes, uns movimentos que Jesus faz, né? A sabedoria de Deus é loucura pro homem, de nos puxar o nosso freio de mão, falar, fica mais um pouco em casa, às vezes seja para tratar uma depressão, né? Porque às vezes precisa de umas coisas dessas que a gente não percebe, né? Sim. E nessa... Precisa nos frear, né? Sim, e nesse processo que vocês estão passando, o que Jesus tem queimado no coração de vocês? Que ele tem queimado no nosso coração, eu acho que essa questão de discernir o tempo dele, sabe? De não tentar impor o nosso tempo pra ele. Por eu falar rápido, já perceberam que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Então, eu quero muitas vezes impor pra Jesus o meu tempo. Eu quero impor pra Jesus o tempo que eu quero que as coisas aconteçam. E, de novo, quando a gente lidar com essa dificuldade da mente, essas dificuldades emocionais, não tem como eu impor o meu tempo.
Eu preciso entender e discernir o tempo dele. Então, por exemplo, quando a gente se afastou eu não comentei isso, né? Mas nós estamos de sabático ministerial pra cuidar disso. Quando a gente se afastou do ministério um tempo, a gente percebeu que a nossa identidade estava muito ligada ao ministério. Então, Deus tratou nossa identidade. Opa, vocês não são o que vocês fazem. Vocês são o que eu fiz em vocês. É diferente. Então, primeira coisa que Deus tratou. A segunda coisa, opa, não é o tempo de vocês. É o meu tempo. E uma outra coisa que Deus tratou e tem tratado com a gente também, inclusive estávamos conversando sobre isso esses dias, às vezes é necessário que a gente saia um pouco para que outros tenham oportunidade. Porque são tão competentes quanto. Por mérito deles? Não. Porque graça é capacitação do Espírito Santo. Então, da mesma forma que o Espírito Santo capacita eu, a Nath, você, ele capacita também o que está sentadinho ali no banco esperando a vez dele de servir. Entende? Então, Deus tem tratado essas coisas, de discernir o tempo, de entender o tempo dele e não querer apressar as coisas dele, sabe? Mas de aproveitar cada estação. Eu brinco que muitas vezes quando a gente tá vendo, vamos supor aqui, estamos indo pra praia. Tem duas formas de você ir pra praia. Você pode meter o pé no acelerador e chinelar pra chegar lá mais rápido e perder toda a paisagem em volta, ou você pode ir devagar e ver a cachoeira, e ver a bica, e ver a árvore diferente, e ver o contorno da montanha diferente. Então, antes a gente viveu uma vida chinelando. A gente quer chegar na praia logo. Vamos. E aí Deus falou, tem um caminho pra vocês olharem. Olha o tanto de coisa que vocês estão perdendo de observar. Então, observa. É isso que Deus tem tratado no nosso coração, sabe? Discernir o tempo e aproveitar essa jornada. Nem tudo precisa ser tão intenso como foi até 2 anos atrás, sabe? Não. As coisas podem ir mais devagar e tá tudo bem mudar o tempo, mudar a velocidade. Também agora a gente está encaminhando para o final Que pena, dessa mesa. E eu queria te convidar a falar com as pessoas que estão em casa agora, para que você convide elas para conhecer Jesus e para viver essa jornada com ele e realmente aproveitar a paisagem ao caminhar com ele. Então, vamos lá. deixa sua mensagem aí a partir do que você viveu, a partir do que o Senhor transformou na sua vida, o que ele tem falado no seu coração. Compartilha com quem vai nos assistir, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas casas. Vamos lá, então. Gente, Jesus é real. Ele é real. Só que a gente só consegue entender, a gente só consegue compreender que ele é real quando a gente senta para conversar com ele, quando a gente se dispõe em conhecê-lo. Então, você que tá me ouvindo, se você tem alguma dúvida de que Jesus existe, que Jesus é real, que Jesus tá na sua vida, eu te convido a sentar quietinho assim e tentar conversar com ele, tentar ouvir a voz dele e dar tempo pro seu coração discernir o tom da voz dele. Ele é real. E, de novo, sem Cristo não tem vida. Sem Cristo é só engano. Não há outro Deus maior que ele, não há outro Deus além dele, não há outra solução além da dele, não há outra vida senão a dele. Então, sem Cristo a gente não tem vida, a gente só subsiste. Agora, se você quer viver uma vida, viva essa vida com Cristo. E não é uma vida ausente de dificuldades, mas é uma vida com certeza de vitória. Vitória nele, vitória no evangelho dele, vitória no dia que ele virá nos buscar. E nós vamos sentar na mesa dele, né? A gente faz tanta mesa. E eu aguardo o dia de sentar na mesa dele e falar, obrigada, Jesus. Chegamos até aqui, vale a pena a caminhada com Cristo. É difícil, mas vale a pena a caminhada com Cristo. Não desista. Amém. Essas mesas são um treinamento para a principal mesa, né? Que a gente tanto anseia, né? Você já imaginou chegar lá, assim, ter aquela mesa linda, um banquete, Nossa, e ele sentado, que assim, delícia. feliz Trocando de uma ver os ideia. filhos dele ali. Gente, eu imagino o céu assim. Muito Isso é bacana. coisa maravilhosa. Sim. Chegar aos pés dele, deitar assim no colo e falar assim, faz um carinho, Jesus. Você cá com o cabelo que eu vou te dar um Nossa, deixa eu... Pedro, vem cá, vamos conversar. Sim. Explica esse negócio aí direito. Por que você fez isso, cara? Será que vai ter agenda? A gente vai ter que marcar agenda. Será que a gente vai ter que marcar agenda? As meninas do gabinete. A gente vai ter que marcar agenda. É verdade. Então, a gente quer te agradecer pela sua presença aqui, agradecer o Nick também, muito obrigado pela presença de ambos aqui. Tenho certeza, como falamos no início, que essa sua... Eu não conhecia, e sabendo agora, sim, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por tudo que Deus fez. A gente, como eu falei, a gente vê que Deus trabalha nas famílias, né? E eu acredito que não foi por acaso que, Não. como você disse, pô, Noia, tá, mas Jesus, ele tava já desde aquele momento ali, Superabundou graça, né? superabundou para que hoje justamente o relacionamento de vocês inspirasse outros casais. Então, que Deus continue abençoando você, sua casa, seu ministério, Amém. que vocês continuem nessa jornada aí glorificando, exaltando o nome do Senhor, e foi uma honra receber você aqui. Ai,
Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Temos Foi a resposta de oração. Sem dúvida. Muito obrigada, que o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, suas meninas, que a sua força, que a sua perseverança, que a sua fé espelhe na vida delas, Amém. que elas sejam profetisas do Senhor, Nossa, né? Que todo o processo que vocês passaram encurte o caminho delas, porque quando nós nos colocamos, né, na brecha, gerações são transformadas, e eu creio que a partir do que vocês estão vivendo, as filhas de vocês viverão o novo de Deus, né? Viverão outros processos de Deus, mas a geração delas já está sendo impactada pelo que vocês estão vivendo hoje. amém. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que Ele cure, né? Que Ele continue falando ao coração de vocês, que Ele continue ensinando, transformando, que Ele continue movendo para a honra e para a glória do nome dEle. Eu tô muito feliz com essa mesa, eu tô muito feliz com a oportunidade de sentar e falar de Jesus com você e de entender, tipo, o que era aquele encontro lá atrás e de oportunidade de sentar aqui na mesa hoje pra gente viver isso. Amém. É muito tudo no obrigada. tempo de Deus e os propósitos dele, a gente só entende quando a gente vive. Então, verdade. é um privilégio. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje no Vidas que Edificam, edificando a nossa vida, edificando a nossa casa e é de quem vem nos assistir para a honra e glória de Jesus. Amém, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Quero ouvir sua história aqui, viu? Vai chegar, em nome de Jesus, Senhor, vai preparando aí. A Natashi merece um episódio dela aqui também, gente. Comentem aí, Natashi, fala. Senhor, eu tô em oração, o Senhor vai preparando. A hora que o Gente, Senhor vamos autorizar, a orar por gente ela. conta. Vamos orar nesse sentido. Então vamos orar aqui pra gente encerrar e pra que Deus possa alcançar as pessoas através desse episódio. Jesus, Então vamos orar. Amém. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa mesa, Pai. Que a história dessa família, que a história, Pai, de tudo que eles passaram alcance em vidas, Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Que o Senhor coloque pessoas de frente dessa tela, Pai. Pessoas que talvez não saibam o que fazer, Pai. Pessoas que estejam passando, Pai, situações como a Thames passou, Pai. Que o Senhor, assim como teve graça, Pai, sobre a sua vida, também tenha sobre essas vidas que estarão assistindo, Pai. Que o testemunho dela, Pai, alcance muito além daquilo que nós possamos imaginar, Pai. E assim nós te daremos toda a honra e toda a glória, Pai. Nós oramos te agradecendo, Pai, por mais este episódio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. E nós estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou ao seu coração, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, espalhe o nome de Jesus por onde você estiver. Não esquece de curtir e deixar seu comentário também. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Fica com Deus. É isso aí. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!